Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente nosso muito digno pastor Ival Teodoro da Silva. Convidamos você a compartilhar esta programação, convide amigos, você professor de escola dominical, você superintendente de escola bíblica dominical, você que ama a palavra de Deus, fica o convite para você nos ajudar a divulgar, você inscrito no nosso canal do YouTube. Nós louvamos a Jesus pela sua vida, que tem acompanhado, tem comentado, são vários comentários que nos motivam a continuar com essa programação, procurando sempre fazer o melhor para que chegue até você uma programação de qualidade e que glorifique o nome de Jesus. Antes de nós fazermos mais alguns comentários, eu quero apresentar aqui os companheiros que estão na mesa para comentar a lição de hoje, começando aqui com nosso querido presbítero e psicólogo Alan Batista, que é auxiliar aqui no Tempo Sede junto comigo, né? Estamos aí ao lado do pastor Cláudio César Custódio, nosso co-pastor e pastor Ival. Pastor Alan, a paz do Senhor. Amém, pastor você, paz do Senhor, pastor Rômulo. Queridos, paz do Senhor, esperamos mais uma vez poder contribuir com o conteúdo dessa próxima aula aí na sua congregação. Da mesma forma, pastor Rômulo também é auxiliar aqui no Tempo Sede. Nós hoje estamos unidos aqui no Tempo Sede, né? Paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Valcir, pastor Alan e todos os queridos irmãos, professores, que seja um tempo edificante, que possamos aprender juntos para servir no reino. Glória a Deus. Hoje nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que tem como título A Viva Tua Obra, pastor Elinaldo Renovado de Lima, comentarista, essa lição da CPAD. E hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre Estevão, um mártir avivado. Nós vamos fazer essas tratativas, lembrando a aula passada que nós estudamos sobre o apóstolo Pedro, o avivamento na vida do apóstolo Pedro, né? Antes do Pentecoste, depois do Pentecoste, pontos ali a serem considerados sobre, aos comentaristas aqui, nós até falamos sobre o emblemático Pedro, né? É uma bênção, né? Mas foi muito boa a aula, assim, nós podemos trabalhar muito bem ela e o público tem nos ajudado aí, compartilhando e assistindo. Então hoje nós vamos aí pensar sobre Estevão, o mártir avivado, que é a lição de número 7. Para isso eu quero pedir ao presbítero Alan para que o mesmo faça a leitura do texto áureo. Ok, texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. A verdade prática nos diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nós vamos agora à leitura dos objetivos da lição. Quero pedir ao pastor Rômulo para fazer a leitura. Em primeiro lugar, apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. Em segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E em terceiro lugar, conscientizar de que cada crente precisa, essa é a palavra-chave, precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Eu destaco aqui a palavra que eu já citei: precisa fortalecer e permanecer. Precisa fortalecer e permanecer. Muito bem, vamos guardar ela aí, né? Agora nós vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro escrito por Lucas, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10, capítulo 7, versículos 54 ao 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar propriamente já no conteúdo da lição, com os comentários. Lembrando que estamos falando então de Estevão, o mártir avivado, lição de número 7. E nós temos que pensar que uma das marcas, né, do crente cheio do Espírito Santo é a fidelidade a Jesus. E quando nós olhamos para Estevão, e hoje nós vamos aprender com ele, vamos aprofundar mais, porque pastores aqui, comentaristas, Estevão foi convidado para servir as mesas, ser um diácono. Mas o currículo de Estevão era diferenciado, né? E tanto que a lição, a leitura bíblica em classe, ela já começa nos dizendo assim: e Estevão cheio de fé e de poder, né? E se a gente olhar para a instituição dos diáconos de Atos 6, quando no versículo 3, a proposta dos apóstolos, né, para a escolha, eles dizem assim: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha que interessante, né? O que eles destacam para a escolha de diácono. Aí vai destacar sobre esses que já têm esses atributos, né? Eu acredito que no crivo, né? Se eles chegassem no crivo lá, eles iam apresentar esse fichário aqui para eles, né? Mas no crivo deles, eu imagino que Estevão se destacava um pouco mais por essa situação. Ele é no versículo aqui de número 7, né? Ou melhor, 8, né? E que ele era cheio de fé e de poder. Então eu começo já essa rodada de pergunta pensando aqui no primeiro ponto da nossa lição, o testemunho de Estevão. E o Estevão usado por Deus, eu vou me dirigir a pergunta a você, Alan, sobre essa situação. Nós citamos de currículo, né? Ele é um homem usado por Deus, e a lição vai trazer, e a Bíblia também, que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de fé e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Alan, a pergunta que eu dirijo a você é essa: ser usado por Deus. É claro, nós vamos falar aqui de Estevão, mas nós vamos também trazer ela para os dias atuais. Essa dinâmica do Espírito Santo, como se aplica? Bem, querido pastor você, amados irmãos, é interessante observar que a gente passa de lições anteriores de uma vida teórica que trazem para nós ensinamentos de sermos cheios do Espírito Santo, e nós já estamos agora ainda entrando em algumas lições que trazem as marcas dos ensinamentos na vida da prática do dia a dia desses homens que foram selecionados por Deus, escolhidos, que serviram ao Senhor. Essas características é muito boa serem pontuadas, porque nós vamos evidenciar aqui a você, caro professor, irmão, sobre algumas desmistificações que muitas vezes passam pela mente de alguns sobre a questão do preparo, se sim ou não, ou se só depender da hora de uma pura revelação de Deus, que Deus deu ou não. Mas a gente observa que passa pela vida desses homens a preparação também, como é bem pontuado pela Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para a vida deste homem que foi selecionado na escolha da diaconia da igreja, que é um serviço, inclusive, bem pontuado pelos apóstolos, um importante serviço para o reino de Deus, pois ser diácono, isso perpetua por toda a nossa vida a questão do serviço cristão. Não é apenas porque às vezes galgamos alguma nomenclatura a mais acima disso, que a gente deixa de exercer esse serviço. Que nós possamos começar por aí, porque servir ao Senhor será sempre um ato contínuo em nossa vida. E especificamente para a questão da diaconia aqui, a presença do Espírito Santo de Deus, Atos revela isso para nós, que era uma igreja viva no Senhor, e isso vai passar até pelas escolhas, não é? Da igreja orar, da igreja pedir a Deus pessoas dirigidas por Ele.
Quem sabe eles estão lendo o Velho Testamento, quando o profeta vai dizer que Deus daria pastores, líderes, servos, segundo o seu coração. E eles estão atentos a isso para dizer: Deus, nos dá, Senhor, nos revela, nos mostra. E assim sendo, como o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja e vai trazer para a igreja todo esse dínamos, revestimento de poder, manifestações na vida daqueles ao qual ele escolhe, a gente vai observar que o Espírito Santo de Deus passa também a ser valorizado, respeitado, guardado com muito carinho na vida desses homens que são selecionados por Deus para esse serviço. Observemos um detalhe bem importante, que eles eram preparados, de boa reputação, de sabedoria, de conhecimento, mas eles não abrem mão da presença do Espírito Santo na sua vida. Isso é fundamental. Há mais uma necessidade. Inclusive, fizeram uma pergunta a W. Tozer, qual era algo mais importante, se a oração ou se a leitura. E ele responde a pergunta com outra pergunta: de qual asa o pássaro precisa voar mais, à direita ou à esquerda? Então, ele traz para nós, e é bom replicar isso, que é necessário termos graça e conhecimento. Conhecimento e graça, não é? Para que a gente possa ter um ministério de Deus na nossa vida de uma forma eficaz. Somos eternamente dependentes da presença do Espírito Santo de Deus, porque tudo é Deus em nossa vida. Se você canta bem, se você prega bem, se a gente ensina bem, não é porque está em nós. Se algum ato de bondade e de alguma coisa na nossa vida existe, é porque é pela graça. E a graça é um favor não merecido. E o Espírito de Deus na nossa vida, como na vida de Estevão e dos apóstolos, foi um diferencial para o exercício desse ministério. Amém. Amém, glória a Deus. É interessante o teu comentário. E estavam combatendo contra Estevão aqui, né? Estevão usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, os libertos ali, né? Que está falando de Atos 6:9, os libertinos de Alexandria, dos sirineus. Esse povo eram escravos romanos, né? Que foram libertos. E acho que eles estavam querendo nivelar, mas eles não entenderam que Estevão tinha o Espírito Santo. Agora, pensando nessa ideia, a gente surge uns comentários aqui, mas tem que segurar para o próximo ponto aqui, mas no próximo tópico, né? Mas eles fazem uma covarde oposição, pastor Rômulo. A covardia e a mesma tratativa que eu até anotei aqui foi, não podiam resistir, o texto vai dizer, a sabedoria ao espírito com que falava. E isso era eles ouvindo Estevão. E essa covarde oposição aqui é tratada com a mesma situação comparada que trataram o nosso Jesus, é isso? É interessante dizer que o fato dele ser usado por Deus, um homem cheio de espírito, que tem sabedoria, fé, faz milagres, né, sinais entre o povo, já que eles não podem ir contra isso, eles vão contra a pessoa. Ser usado por Deus, como o presbítero Alan colocou tão bem, não é sinônimo de qualidade de vida, de bem-estar. Normalmente, pessoas usadas por Deus incomodam, né? E isso causa oposição. O texto deixa claro que por causa da forma que Deus usava ele, suas qualidades, eles entraram em oposição a ele. E pior, não apenas foram antagônicos a Estevão, eles vão subornar pessoas para virem como falsa testemunha, mentindo a respeito de Estevão. E além disso, desse ato corrupto, covarde, eles ainda, de forma violenta, vão levá-lo para o Supremo Tribunal, que é o Sinédrio. E desses atos violentos, impróprios, eles estão se levantando contra Estevão, porque eles não tinham o que Estevão tinha na sua vida. A grande questão é que o que acontece com Estevão não acontece apenas com ele. O que incomodou no ministério de Jesus, em dados momentos diziam que ele não fazia milagre. Chega um instante que não tem mais como dizer que não tinha milagre. Por exemplo, quando Lázaro recebe a ordem de Jesus e sai vivo para fora, estando 4 dias cheirando mal diante de todo mundo. Agora é impossível dizer que não houve ressurreição. Então o que eles fazem? Preparam a partir da ressurreição de Lázaro um momento da crucificação. Eles não têm mais como dizer que milagres não estão acontecendo.
A igreja estava cheia do Espírito, e levanta-se um homem que já é escolhido por isso, e Deus usa ele. Os sinais estão ali. Então, o que eles fazem? Tentam eliminar a pessoa. Se eu não posso parar a obra feita por ela, eu elimino a pessoa. A grande questão é, eles podem tentar matar Estevão, mas eles não poderiam parar o Espírito de Deus que estava em Estevão. Na verdade, ao tomar essa atitude, eles estavam literalmente lançando uma semente que brotaria muito. Porque cada cristão em Jesus, cada crente em Jesus, que por amor ao Evangelho torna-se mártir, ele se torna um instrumento de Deus para alcançar sua geração e outras gerações, tanto que 2000 anos depois nós estamos aqui hoje estudando sobre ele. Só que ser um homem avivado e cheio do Espírito não significa não ter oposição. Ser cheio do Espírito também não significa que seremos aplaudidos e bem aceitos, e nem precisamos disso. Significa que ele cumpriu sua missão e que até depois de morto ele continua sendo referência. Podiam pagar pessoas, podiam levantar pessoas, podiam levar no sinédrio, usar todos os meios, mas não podem parar a obra de Deus, porque a obra é maior do que nós, a mensagem é maior que o pregador, e quem faz em nós e através de nós, como está sendo muito bem colocado, é o Espírito Santo. Foi o Senhor Jesus que fundou a igreja. Então as portas do inferno não prevalecem e ninguém pode parar o projeto de Deus. Aliás, na história, quanto mais perseguição, mais o evangelho cresce. Mais a igreja expande, né? Interessante. Eles diziam que a glória de Deus, ela sempre foi mais vista no meio do seu povo quando essas perseguições, elas vinham, né, a vida, essas sanções e tantas coisas que a gente viu na igreja primitiva, a glória sempre foi mais presente. Tanto que o rosto dele, eles estão fazendo tudo isso, aqui diz o texto, até citado aqui pelo autor, se os irmãos quiserem olhar aqui, ele vai citar o texto de Atos 6,15, olha que interessante. Apesar disso, né, algo vai acontecer aqui de surpreendente. Tá os acusadores ali, com falso testemunho, mentira e tudo aquilo, mas olha o que diz o texto bíblico. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. É extraordinário, porque nada pode parar o Espírito Santo. Não tem calúnia, não tem armadilha, difamação que pare a obra de Deus. A gente não pode impedir e não dá... É que é difícil, porque nós estamos numa época, e o senhor falou da importância de nós aplicarmos para o dia a dia, né, para além dos detalhes da lição, nós vivemos numa época que as pessoas se preocupam com isso, né? Tanto com os comentários e com os aplausos e com o curtir, né? Que é uma atitude nova dessa nova geração. Quantas curtidas e seguidores você tem, né? Mas o que mais interessa é o Espírito Santo em nós. E o Espírito em nós, um coração alegre, formoseia o rosto. O rosto dele é como de um anjo, porque o Senhor estava nele e com ele. Poderemos passar o rosto como de um anjo, porém em um momento de extrema oposição. Imagine, que situação difícil, porque o Senhor era com ele. E é interessante esses pontos serem colocados, querido professor, porque existe pseudos evangelhos e pseudos ensinamentos por aí. Então, um cristão não pode passar a adversidade, um cristão não pode passar uma dificuldade. Veja como esse homem cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, ele é perseguido quando alguém deseja, agora não conseguem, como bem pontuado, parar a obra, então vamos tentar parar a pessoa. Então isso nos remete também até quando o próprio Cristo fala no Sermão do Monte, né? Se alegrem quando vocês forem perseguidos, maltratados, caluniados por amor do meu nome. A Bíblia nos ensina que nesses momentos a gente tem que exultar de alegria. Isso é excelência espiritual. É porque o servo não é maior que o seu senhor, né? Não. Como diz o texto bíblico, que se nem o seu filho poupou. E permita-me dizer uma coisa muito importante na fala aqui do presbítero Alan, para a gente crescer juntos. Ministério também não significa sucesso do ponto de vista humano. Esse também é um equívoco. Se de um lado, né, existe essa questão que está sendo tão importante colocar, que a gente passa por tribulação mesmo sendo cheio do Espírito, a gente pergunta, quantas obras sociais, igrejas, qual foi o resultado todos de Estevão? A importância do texto não está relacionado ao que ele fez, essa ideia utilitária nossa, né? Mas a quem ele era, para que ele foi chamado e quem estava nele. Então isso não é definido nem por números e nem pela reação do público. Ministério não é sinônimo de sucesso do ponto de vista humano. Jesus
3 anos e meio de ministério, né, público, e para na cruz, a pior morte. Tirando João, olha todos os demais apóstolos. Dá uma olhadinha na história da igreja, como é que eles acabaram? Olha os profetas, né? Olha os pais da igreja, reformadores, os pré, os reformadores, os pós, os avivalistas. Nós estamos mal acostumados, porque do século XX, da metade dele para cá, a gente foi muito bem aceito. E nós estamos vivendo um momento agora no nosso país de oposição. Nós precisamos lembrar que, como foi muito bem dito por Jesus, somos bem-aventurados. Essa oposição atual ainda parece que a igreja não assimilou ela. A gente sabe que está vivendo, quem é espiritual e vive em oração sabe disso, mas parece que a igreja não assimilou esse momento ainda e ela ainda está vivendo, pensando ainda nas benesses, né, nos benefícios. E aqui a gente não está falando de dificuldades do dia a dia, a gente não está falando de só uma não aceitação, ou a pessoa comete um erro e daí se levanta o opositor. Não, nós estamos falando de realmente algo sério contra a ação do Espírito e contra o Evangelho. Porque nós estamos agora aqui gravando o programa, mas tem milhões de pessoas ao redor do mundo que não podem falar da palavra de Deus, não podem cultuar. Existe uma igreja perseguida e de forma institucional e aberta no mundo inteiro. Existem as igrejas underground, existem igrejas perseguidas e existe essa perseguição que o senhor falou agora, que ela não é tão institucional, mas ela acontece de forma ideológica. A grande questão, a pergunta aqui hoje, olhando para Estevão, pensando no tema da lição, é: apesar de tudo isso, ele era um homem cheio do Espírito. E nós, estamos cheios do Espírito? Ou será que estamos avaliando o nosso ministério pelos aplausos, pelos resultados ou por números? Olha que questões importantes que já foram colocadas aqui. Estamos cumprindo nossa missão? Extremamente importante. E ele nos ensina ainda no ponto 1, querido professor, a importância de termos base, conhecimento e estrutura. Porque ele precisa se levantar, não que a gente deva conhecer a palavra de Deus para estar... Não, mas tem hora que é necessário pessoas preparadas erguer a voz e falar de frente com pessoas que se levantam contra o conteúdo da própria palavra. Nós temos hoje uma Bíblia Sagrada que é perseguida por projetos de leis, que já roda e já circula há décadas, na realidade fazem anos já, como que querendo desconsiderá-la. Nós já temos várias autoridades pelo mundo afora que desejam e dizem que essa Bíblia não serve mais, que está obsoleta, ultrapassada, né, caducou para essa época de hoje. Só que Estevão, nós vamos ver no ponto mais a seguir, ele estava preparado ainda aqui no ponto 1 para resistir a essas pessoas que vêm combater a teoria que ele está pregando, o Cristo que ele está pregando. Toda uma história é narrada por ele, nós vamos ver mais à frente, e para ele ter condições de resistir, ele tinha que ter base, ele tinha que ter preparo e conhecimento. E além de tudo, acima de tudo, a unção e a graça do Espírito foi o que mais incomodou. E como diz bem o texto, eles não podiam resistir. Então fica uma importância para nós estarmos preparados, buscarmos em Deus base, em livros, lermos e não nos cansarmos de buscar o conhecimento. Porque uma hora você será convocado por Deus para defender. Só nesse primeiro ponto, olha o resumo desse primeiro ponto. Conhecimento, né? Base bíblica. É um homem que tem um excelente testemunho, foi escolhido entre os diáconos, então tem testemunho da liderança e da igreja. É um homem cheio do Espírito que tem sinais que o seguem. Olha o conteúdo. Espírito Santo, enchimento de poder, palavra, bom testemunho, apoio da liderança, mas teve oposição. E a gente trabalha num aspecto, né, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, o dinamismo é diferente. Né? Olha a calúnia, e hoje, trazendo para os nossos dias, qualquer situação para alguns, talvez alguém está nos assistindo e precise de uma aplicação dessa, de um tratamento desse. Né? Qualquer situaçãozinha, estou sendo caluniado, não quero mais. Não quero mais para a igreja. Acabou. Não. Olha a situação, né? Mas quando o Espírito Santo, realmente nós buscamos e deixamos o Espírito Santo, nós já tratamos disso em lições anteriores, essa imersão no Espírito, né? Estarmos mergulhados nele, quando o Espírito Santo nos conduz, amado Espírito Santo, como é bom. A diferença, faz toda a diferença, né? Aí eles vêm com essa fúria, agora, dos seus acusadores. Há uma oposição e agora há uma fúria, por causa de um ritualismo. Para eles, a circuncisão estava ok, né? Fez a circuncisão e o Estevão chama a atenção deles. Vai falar, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Que repreensão e que autoridade dele aqui. Vós resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ele está voltando, né? Quer dizer, nossos pais, por quê? Caluniaram Jesus,
lá no deserto não deram ouvido à voz. Não sei se é por aí, pastor Romulo, caminhamos. Ele muda o discurso agora, é interessante que ele vai para a palavra, né? O que conecta com esse primeiro ponto do conhecimento, do preparo. É uma voz, mas é uma voz não em causa própria. Não é um movimento revolucionário, como algumas pessoas pensam que assim foi o cristianismo e foi Jesus. Não, é uma mensagem de salvação a respeito da transformação da vida do ser humano, que é um eterno plano redentor de Deus que agora está sendo revelado de forma plena em Jesus. Jesus veio cumprir a missão de salvar a humanidade. Ponto. Não veio fundar uma religião e nem fazer uma defesa. Eles, os religiosos, que se defendem ou atacam dessa forma. Por isso que eles levantaram até líderes políticos e religiosos para colocar no meio dessas acusações, né, os saduceus e fariseus que faziam parte do Sinédrio. Agora é interessante que agora ele vai falar diretamente pelo Espírito Santo, como coloca aqui o autor, na direção do Espírito Santo, mostrando o quê? Que Israel, esse povo, eles estavam se afastando da verdade, eles estavam apostatando. E tem mais um detalhe. O coração deles que era duro, mas foram eles que traíram e cometeram homicídio em relação a Jesus. A mensagem é uma mensagem de confronto. Então, a grande questão é, ele não muda a atitude, não muda a missão e continua pregando a palavra cheio do Espírito Santo. Não é a reação do público que muda ou define o conteúdo da pregação dele. Olha que extraordinário. Interessante, Alan vai muito bem aqui agora, porque a área comportamental, porque no extremo da pressão, né? Você bem falou, né? Ele não muda o teor da mensagem. Lembra do profeta Jeremias? O rei queria uma mensagem que agradasse o seu ego. Jeremias não entrega essa mensagem, é jogado num calabouço. Tiram ele depois de dias, e aí, tu tem outra mensagem? Não, a mensagem é a mesma. Independente da situação, independente de estarmos sendo aplaudidos, ovacionados, curtidos, é uma das linguagens de atualidade. Que também é tão perigoso quanto, né? Sim. E aí, não, ninguém me viu, estou na prova, estou na situação, mas o cerne da questão é mantermos em Deus o mesmo equilíbrio e o mesmo comportamento. Não é porque está sendo perseguido ou maltratado que nós devemos mudar ou temer, ou ter medo. Não é? Estou correndo um risco de morte? Estou. Fui algumas vezes perseguido na faculdade. E muitas vezes algumas pessoas diziam, cara, pega leve, diminui aí o conteúdo. Eu digo, não, eu estou aqui para aprender um conteúdo acadêmico, científico, eu não estou aqui para ser doutrinado por ideologias mundanas nenhuma. Na hora que um professor vir querer misturar uma coisa com outra, se eu tiver espaço e oportunidade, vou sim confrontar dentro de um conhecimento com embasamento científico. Então, assim, e graças a Deus, tivemos a felicidade de terminarmos, sairmos, e no meio do período ainda, lá do curso todo da nossa faculdade, encontrarmos outros que tiveram coragem e até disseram, puxa, que bom que nós permanecermos aqui, não abrimos mão. E ao contrário de muitos docentes que no trajeto do curso foram demitidos, saíram, e Deus foi renovando novas pessoas. Então, assim, nós não estamos indo para uma faculdade, para um curso aqui e ali, para uma empresa aqui e ali, para estar discutindo teorias com A ou com B. Estamos ali para estudar, estamos ali para trabalhar. No entanto, em algum momento que nós pudermos ser confrontados, e se oportunidade tivermos, e com a nossa vida, e se preciso for, como Estevão, abrir a boca e argumentar, que a gente não negocie. Eu conheci o testemunho de um jovem que uma empresa grande no país inteiro aí, até aqui no Paraná tem filial, chegou um momento da comemoração e de incentivar o uso de uma vestimenta que fazia menção a um grupo social. E ele disse, eu não vou usar. As cores não combinam comigo. Não, mas quem não usar a chefia vai chamar a atenção. Pode me chamar a atenção. E foi chamado a atenção. E ele chegou lá e disse, olha, eu sou evangélico. A minha Bíblia Sagrada é minha regra de fé. Eu não estou aqui para desobedecer vocês em nada, mas eu não vou colocar essa roupa. E a posição firme dele ali serviu para ajudar outros, mesmo sendo ameaçado de perder o emprego. Mas naquele momento alguém chegou e disse, olha, sabe de uma coisa, vamos respeitar o direito de expressão. Ele é desse jeito, então tem outros ali também. Os outros aproveitaram que não tiveram medo, que não tiveram coragem, porque corriam o risco de perder o emprego, mas permaneceram firmes. Isso acontece com todos? Às vezes não.
Às vezes a gente vai perder o emprego, porque eu já perdi o emprego uma vez, por manter-me firme em pregar a verdade. Eu já perdi o emprego. Mas nesse caso há um compromisso do Espírito Santo. É um compromisso. Pessoa, né? Do Espírito Santo, e se os irmãos me permitem, aqui eu queria chamar a atenção dos professores ou queridos alunos para 2 pontos. O primeiro está lá no final desse terceiro ponto aí, a fúria dos acusadores. Aqui está o segredo. Tem até uma frase aqui que dá para sublinhar. Ele diz assim, ó, todavia, fiel à sua missão, já começa aqui, né? Estevão exposto com autoridade, que tem a ver com o conteúdo e com a prática da vida. Né? O que quem? O Espírito de Deus pusera ali, ou colocou no seu coração. Então, a mensagem dele é uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo, mas ele tem autoridade porque ele fala de algo que ele crê, que ele conhece e que ele vive. Aqui está a autoridade. O Espírito Santo encheu ele. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que eles não estão resistindo, eles estão resistindo, diz ele aqui, ó, está em Atos 7,51. O Espírito Santo. A gente não pode, as pessoas tornam pessoal, como eles tornaram aqui, a gente não pode levar para o pessoal. Nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. E talvez o que também chama atenção é o fato de que ele vai ter uma mensagem cristocêntrica, que vai dizer, ó, vocês estão indo contra Jesus. Interessante que o foco da mensagem é Jesus e a obra da cruz. Glória o que a Deus. nos entristece e nos preocupa é que ele na oposição aponta para Jesus. E hoje pessoas, até num momento maravilhoso, falam tão pouco sobre Jesus. Eu tenho a impressão de que Estevão nos ensina, como aconteceu nas lições anteriores, até sobre Pedro, que quando estamos cheios do Espírito, a mensagem, o querigma, aquilo que nós estamos proclamando, anunciando, aponta para Jesus. A mensagem do Espírito, o Espírito revela Jesus, engrandece a Jesus. Então, o Estevão nos ensina que a mensagem precisa ser pregada na autoridade, na unção do Espírito Santo e que Jesus é o foco principal. Glória a Deus, né? Para você que está nos assistindo, nós estamos hoje tratando da lição de número 7, né? O avivamento, ou o Estevão, o mártir avivado, né? E hoje estamos discutindo aqui o ponto de número 1, né? O tópico 1, e agora nós vamos entrar no tópico 2. Nós pensamos aí na vida de Estevão, desse diácono, né? Desse diácono dá uma impressão tão estranha que tem gente, você pergunta às vezes, né? Qual é o teu ministério? Ah, eu sou apenas um diácono. Né? Então, olha, você diácono aí, com todo respeito, olhe para Estevão, né? E agora nós vamos olhar propriamente para o seu martírio, né? Que é a preciosa morte de Estevão, que é o ponto 2 dessa lição, né? E aí eu vou agora com você, pastor Rômulo, pensando nesse primeiro ponto, né? Cheio do Espírito Santo. Depois nós vamos olhar para a violência dos acusadores, que já comentamos um pouco sobre a fúria, mas é bom entrar aqui, né? E o perdão que Estevão libera, né? Mas pensando nele cheio do Espírito Santo, né? Tá lá o texto dizendo, né? Mas ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé, ou melhor, Jesus que estava à direita de Deus, né? E aqui é interessante que eu estava lendo um artigo que aqui está falando propriamente, a Trindade aparece de novo aqui, né? Porque ele está cheio do Espírito Santo, ele vê o Pai e Jesus ao lado. Então, pastor Rômulo, vamos caminhar com essa ideia aqui do Estevão agora, a gente já falou, mas nessa visão aqui dele, essa glória que ele... Cheio do Espírito Santo. Tem fúria, tem oposição, mas ele tem uma visão gloriosa. Então, de tudo que pegamos até agora, para a gente ter uma linha aqui pedagógica, ele tem palavra, ele tem vida, ele tem testemunho, sabe? Ele é um homem que vive, pratica, tem autoridade naquilo que fala, está cheio do Espírito Santo, tem uma mensagem cristocêntrica e ele vive uma experiência sobrenatural. Porque na hora do momento difícil que ele vai passar pelo apedrejamento, pela morte, o interessante é que os seus olhos são abertos. E os seus olhos são abertos de verdade, ou seja, os olhos para além do olhar físico. E olha o que ele contempla. Vamos ao texto. Estevão aqui, cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. É cheio do Espírito, porque não tem como contemplar as coisas de Deus cheio de si, ou vazio do Espírito Santo. A primeira questão é que ele estava cheio do Espírito de Deus. E cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele tira o olhar dos acusadores, do perigo que ele corria agora, das dificuldades, dos caluniadores.
Ele não quer combater eles. Ele levanta os olhos, e quem levanta os olhos, como vários textos bíblicos dizem, quem muda a ótica tem uma outra visão. A gente precisa estar cheio do Espírito para mudar a nossa ótica. Ter uma nova visão, uma metanoia, literalmente, um novo jeito de enxergar e pensar, uma expansão da mentalidade. Só cheio do Espírito é capaz de, nesse momento, tirar os olhos da injustiça e olhar para cima. E quando ele olha para cima, olha que interessante, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, o peso, a presença manifesta de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e agora ele não somente viu, olha, ele pôde agora falar, ele pôde dividir. Ele está num momento difícil e está compartilhando a experiência espiritual, ele está abençoando. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Está lá em Atos 7,55. Uma vida avivada é uma vida que vê a glória, que vê o Pai, que vê Jesus. Como bem o Senhor disse, a Trindade. Quanto mais cheio do Espírito estamos, menos o nosso olhar se volta aqui, mais o nosso olhar se volta para a glória, para o Senhor Jesus. As coisas do alto, né? O trono não está vazio. E Jesus, nessa visão, não está indiferente. Ele está em pé. Há uma posição de reinado, de glória, de justiça. E é como se Jesus estivesse tendo uma ação de receber. Sabe? De dizer: pode vir, eu estou aqui. Eu não só estou te vendo, como já estou te esperando. Eita, que isso. Glorioso. Isso é o verdadeiro avivamento. Mesmo que os nossos pés pisem aqui, nossa visão contempla a glória. Homens avivados, mulheres avivadas, são aqueles que mesmo pisando aqui, vivem sobre uma outra dinâmica. A dinâmica da glória de Deus. Isso Agora foge da compreensão da mente humana, né? Porque como é que o sofrimento na vida de uma pessoa ele chega a ter isso? Então, é o resultado, né, de uma vida do dia a dia, a fim de que você não se ofusque com essas teorias, com tantos ensinamentos que às vezes é interessante, professor, a gente pensar sobre isso, porque isso aqui para muitas pessoas, isso é coisa do passado, isso aqui é coisa que somente eles conseguiram viver. Mas não, nós temos pessoas hoje, exemplos e experiências de pessoas hoje, que têm testemunhos. Dentro da sua própria igreja, tem pessoas que já experienciaram, passaram momentos de tantas dificuldades, mas que não saíram de perto de Jesus, que não deixaram de orar, de buscar ao Senhor. E isso sempre será o resultado da nossa busca, da leitura, do conhecimento, a fim de que a sua mente esteja ocupada, cheia, repleta o seu coração da palavra que liberta, que livra, que abre o entendimento da gente. Então, nessa hora, é interessante porque o sofrimento dele não ofuscou a visão dele, porque ele estava cheio e já bem pontuado. Então, queridos, isso é o resultado, e que essa aplicação fique, né, para todos nós. Repetimos o que já falamos. Ele é cheio, ele serve, ele está ali para fazer o serviço, mas mesmo vivendo de uma maneira digna e honesta, ele não esteve isento de passar por esse momento tão difícil na vida dele. Parece que quanto mais confortável está, mais vemos as coisas aqui. E os céus estão fechados. E quanto mais difícil vai ficando as coisas, mais os céus vão se abrindo. Aos Colossenses 3:1, né? Se ressuscitados com Cristo, buscar as coisas, pensar lá de cima, né? Lá em cima. Daquilo que estamos cheios muda a ótica, o que falamos, o que pensamos, como somos, o que estamos enxergando. É isso aí. Tem a ver com aquilo que estamos cheios. Né? Exato. A gente vê, nós vimos no primeiro ponto que a fúria dos acusadores ali está em relação a essa questão de calúnia e tudo mais, e a gente está olhando agora o ponto 2 dessa lição, pensando na morte dele. E agora eles vão levar ele para fora, né? Pensamos nessa questão dele ver a glória de Deus. Mas o extremo da fúria agora. Exato, né? porque o 7,58, né, vai dizer que, expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Meu Deus, aqui está falando da violência, né? Aquilo que no primeiro a gente viu que foi a parte teórica, a discussão, o embate teológico. Agora aqui vai para a prática. A discussão, e quando bem colocado que eles não conseguem resistir. E é interessante, querido professor, se você ler Atos ali na continuidade desse assunto, o capítulo de número 7,
eu quero entender aqui que Deus derrama uma dimensão espiritual de palavra, de ciência e da sabedoria na vida de Estevão tão grande, que se nós formos ler, não tem tempo agora, mas ler o Atos capítulo 7 inteiro, Deus dá a Estevão uma revelação e leva ele a pregar desde o Antigo Testamento até aquele momento atual, mostrando a eles o pecado que eles cometeram desde sempre e hoje, naquele momento aqui da sua vida, também estão cometendo. É evangelho puro, né? É puro evangelho, é pura aplicação de palavra, de ensinamento. E aí eles não conseguem resistir. E pregando para esse mundo pós-moderno de hoje, para um mundo que as pessoas querem viver a vida que querem viver, do jeito que querem viver, praticando todas as coisas que o mundo oferece e querem querem que o evangelho se adeque às suas vidas e não quererem aceitar o que a Bíblia realmente nos ensina, é enfrentar essas dificuldades e esses desafios teóricos, teológicos, de posicionamentos, de comportamentos humanos, que cada dia mais queremos as coisas que massageiam nosso ego, que satisfaz a nossa mente, nossos entendimentos, não é? Se esquecendo que Deus, ele é um Deus que ele não negocia com seus princípios. Eu fico imaginando mesmo Isaías, profeta Isaías, capítulo 5, se você for ler em casa, versículo 8, versículo 8, versículo 11, versículo 18, versículo 20, 21, 22, 23, o profeta está sendo usado por Deus pregando contra coisas erradas. Ai daqueles que chamam trevas de luz, luz de trevas. Ai daqueles que enganam, ai daqueles que praticam injustiça. Então, quem está pronto para ouvir essas verdades em um tempo de hoje? Quem deseja ouvir isso hoje? Muitas pessoas estão achando que podem viver do jeito que querem viver e que a palavra de Deus querem apenas a caixinha de promessa. É isso que acontece com Estevão. Ele traz verdades, eles não conseguem, na parte teórica, derrubar o seu argumento. Então, aqui no ponto 2, principal, no segundo subponto, eles passam justamente, olha, aquilo que foi colocado. Se a gente não consegue calar a boca dele, vamos derrubar o corpo dele. Mas há uma máxima, né, dos nossos antepassados sobre a existência desses mártires, que cada vez que um crente morria, o seu sangue que jorrava na terra servia de fertilizante, porque Deus levantava muitos e muitos e muitos outros. E aí eles partem realmente para a agressão física, o que hoje em alguns lugares existe, em muitos, né? Não dá para calar a boca, não dá para resistir, não dá para tirar essa verdade. Realmente a palavra de Deus, ela é viva. Podem achar que ela é arcaica, não, ela é viva. Inclusive, você pode querer fazer até uma experiência. Coloque dentro de um presídio vários livros normais, seculares. Daqui 6 meses, 1 ano, as pessoas continuarão sendo as mesmas. Mas encha um presídio de Bíblia Sagrada, para que aquelas pessoas leiam. A palavra é viva, a palavra muda, transforma. Ela faz ser novo. Então, eles não conseguiram resistir a Estevão, no primeiro ponto, na teoria, no discurso, e agora eles partem para cima da vida dele, com fúria, com violência, expulsando. E aqui começa a aparecer, né, a pessoa daquele que era uma das principais pessoas em perseguição à igreja naquela época, que era o jovem Saulo de Tarso, o principal perseguidor que se dos torna cristãos. Um dos principais evangelizadores. Que vai ser o homem que vai, né, de perseguidor, ser perseguido por amor a Cristo. A gente não pode transformar pessoas, por isso não é pessoal. A gente tem que cumprir nossa missão. Exato. Quem faz a obra é o Senhor. Estevão não tem essa dimensão, né, diante de quem ele está ali. Mas ele cumpriu sua missão. Agora, pastor Rômulo, é interessante olhar, né, porque só um homem cheio do Espírito Santo faz o que esse homem fez. Não tem como, porque eu vou dizer assim, se ele tivesse uma Bíblia, ele estava com uma Bíblia debaixo do braço ali. Porque, e lembrando aqui, não está no texto, né, Lucas 6:28, né? Bendizei o que vos maldiz e orai pelos que vos perseguem. Estevão em tudo isso aí ainda libera perdão em seu martírio. Por quê? Porque ele é um seguidor de Jesus. É prático, né? Simples e prático. Simples. Seguir Jesus é mais que uma ideologia, um conceito. É um jeito de viver para servir. Aqui a gente vai ressaltar a palavra diáconos, o servo, o disponível, né?
servir as mesas, aquele que está disponível para contribuir para a mensagem que era ensinada pelos apóstolos, como é essencial ter pessoas disponíveis. Agora a grande questão é, qual é o senso do propósito? Qual é a convicção do chamado? Você tem cheio do Espírito Santo, tem muita convicção da mensagem. Alguém que esteja pregando o evangelho por qualquer outro motivo que não seja cheio do Espírito Santo, anunciar a mensagem, que ele se ache mais importante que a mensagem, ele vai precisar ter resultados. Agora, quem prega a mensagem, o único objetivo é pregar. Um resultado que... Se eu vou ver ou não, porque um lança semente, como diz Paulo, outro trabalha de uma forma com a terra, com a semente, mas quem dá o crescimento é Deus, não é nosso a mensagem. Nós estamos hoje aqui servindo. Você planta, ele rega, Deus dá o crescimento. O que a gente tem que pensar nessa linguagem da agricultura? A gente é só uma ferramenta, mas na verdade tudo vem de Deus. Poderia estar outros irmãos aqui, muito melhores do que nós, né? Podendo falar até de experiências pessoais. Talvez melhores do que nós seria se a gente tivesse a oportunidade de conversar ou com os mártires, que ficaria impossível, mas vão ter encontro na Nova Jerusalém, né? Exato. Mas se a gente pudesse conversar com família de pessoas. Eu tive o privilégio de ter aula com algumas pessoas que tiveram avós e tive um professor que teve seus pais martirizados por amor ao evangelho numa perseguição na Prússia, uma região lá no norte da Rússia. É extraordinário quando você ouve falar sobre isso. Porque nessa hora não é a argumentação, não teoria, é a formação. Não é teoria, né? Não é o reconhecimento, nem cargo. Quando o Senhor começa dizendo, algumas pessoas dizem, eu só sou isso. Primeiro que a gente está servindo. Mas o chamado vem de Deus, o ministério vem de Deus, e ele não é um cargo, apesar das responsabilidades que tem. Ele tem que ser um chamado. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ele é um homem que agora vai fazer igual a Jesus, vai orar por perdão. Porque perdão é uma verdade do Evangelho. É uma manifestação da graça. Só perdoa quem entendeu que foi perdoado. Na verdade, no lugar desses homens, desses injustos, desses corruptos, nós estamos lá. No lugar de Saulo, nós estamos lá. Nós também somos homicidas. Nós também fazemos parte dos culpados pela morte de Jesus. Nós também estamos jogando, de certa forma, essas pedras em Estevão. Nós também fazemos parte. É porque um dia a graça nos alcançou, o que aconteceu com Saulo. A gente estava do lado dos que matavam e agora a gente foi chamado para morrer. A gente estava do lado dos que feriam e agora nós fomos chamados para ser feridos por amor ao Senhor. Isso me emociona. Eu até peço desculpa que eu estou emocionado. Mas é profundo. Né? Essa é a vida de Jesus. Jesus veio servir e dar sua vida em resgate, não ser servido. Nós temos com uma ideia errada. E eu digo isso com muito respeito, né? Talvez alguém vai se sentir ferido, né, ao ouvir isso, mas a gente precisa, como disse o pastor, fazer o que o Estevão fez, ser diretos na palavra, mesmo que seja exortativa. Nós estamos equivocados a respeito de ministério. Porque avivamento não é só um enchimento de poder para manifestação ou demonstração pública de dons, que era o problema da igreja de Corinto. Nós somos cheios de espíritos, diz Atos 1:8, para acontecer o que aconteceu aqui na vida dele, para sermos testemunhas. Inclusive mártir, que é a ideia do texto original. Começando em Jerusalém, passando por Judéia, Samaria até os confins da terra. Será que estamos disponíveis, é a pergunta que precisamos fazer, de sermos caluniados, injustiçados, julgados, condenados e mortos por amor a Jesus? Tem pessoas que, se tirar um cargo, se não citar o nome dele inteiro e o cargo, o título dele, porque ele enxerga erroneamente como título, meu irmão, se pedir para ele, ó, você estava tendo essa função, agora você, por um tempo, ou não vai fazer essa função, ou você vai fazer uma outra, ele sente-se ofendido e para. E ele diz, eu não tenho oportunidade, ninguém me vê. Um equívoco que a gente ouve muito eu não tenho espaço, né? Ninguém me vê. As ruas estão cheias, os hospitais estão cheios, as rodoviárias, os aeroportos, tem um monte de gente nas mídias sociais. Não falta, né? Ele não tinha aqui uma grande igreja e todo um sistema e um aparato para anunciar. Mas a vida dele se tornou a própria mensagem. A lógica dos profetas do Antigo Testamento, né, o pastor citou muito bem profetas como Isaías e Jeremias, é que a vida deles é a mensagem. Se a nossa vida não for a mensagem, se não formos dispostos a morrer pela causa, então ela de fato não vale para nós. E eu concluo essa minha participação aqui dizendo o seguinte,
antes de vocês irem para o próximo ponto, né, a gente pensar juntos, porque há ainda uma continuidade aqui muito importante. Mas eu vi uma frase dizendo assim, ó, que o valor de uma causa não é determinado pelo quanto podemos lucrar com ela, mas sim pelo preço que estamos dispostos a pagar para essa causa. Ó, vou repetir. Isso é forte. O valor de uma causa não é determinado pelo quanto podemos lucrar por ela, mas pelo preço que estamos dispostos a pagar. Será que a causa é maior que nós? Isso é uma realidade Ou muito muitos importante pensar, né? Se acham serem maior do que a causa. Olha aí. É bem lamentável a visão de muitos para isso. E é bem colocado isso, queridos irmãos. Nós encontramos, às vezes, aplicando mesmo agora para nós mesmos, nós encontramos, às vezes, pessoas que brigam umas com as outras dentro da igreja por conta de uma função, por conta de um cargo, por conta de uma oportunidade. Eu tenho que aparecer, eu tenho que estar lá, se meu nome não for. E não é por aí. Nós devemos servir por prazer. Se o meu nome não foi citado, glória a Deus, Deus já anotou lá, primeiro até do que o homem pegasse uma caneta para botar no papel. Então, essa é a visão de reino, essa é a visão de estarmos preparados para sabermos enfrentar esses momentos difíceis da vida, que você pode enfrentar na hora da calúnia, da perseguição, que nós vivemos isso hoje dentro das nossas igrejas. Nós temos tantos maus exemplos, tantas experiências que às vezes são tristes, não é? Mas que nós possamos romper com isso e permitir que essa palavra, assim como encheu Estevão e que o Espírito Santo rasgue de nós esses orgulhos, soberbas, Amém. vontades de querer ter títulos, de aparecermos. Se Cristo não aparecer, eu lembro do testemunho de um cantor que em sonho Deus levou ele a um teatro e disse, canta. E ele olhou e questionou e disse, mas no teatro não tem ninguém sentado. Ele, eu não quero que você cante para a plateia. Cante para mim. Faça para mim. Então que nós possamos ter esse sentimento de reino, de servir, de sermos servos do De Senhor. fazer para o Senhor, né? Sim. Essa é a ideia. Nós estamos estudando a lição de número 7, né? Estevão, mártir avivado, e é muito interessante olhar para a vida de Estevão. Pensamos aí na sua vida, pensamos na sua morte, né? No seu martírio. E agora vamos olhar rapidamente aqui, né? Sobre o avivamento no sofrimento. E essa parte é muito interessante. Eu vou dirigir agora ao presbítero Alan. Esse avivamento no sofrimento, né, vem primeiro ponto aqui, o subponto, o sofrimento e a morte dos apóstolos, né, que ele não vai elencar aqui cada um, ele fala só de Estevão, ele vai dizer das várias situações, e depois o avivamento no sofrimento nós concluímos contigo, pastor Rômulo. Mas pensando sobre esse sofrimento e morte dos apóstolos, né, que a lição vai dizer assim, a única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas é importante relembrar aqueles que estão nos assistindo, você que está no canal, você que está acessando pela primeira vez, que essa questão de fidelização não dá para abrirmos mão e negociar, não é? Não. E é interessante observar os livros realmente históricos, como bem coloca o pastor comentarista da lição. Ele vai dizer realmente a Bíblia não vai trazer todos esses detalhes, mas livros nos conduzem a vermos como cada um deles tiveram suas experiências da morte em suas vidas, né? Alguns que tiveram a pele do seu, teve a pele do seu corpo arrancada para que os animais o devorassem. Teve um que foi jogado de uma altura, de um andar, e quando ele caiu embaixo, que viram que não estava morto, terminaram de lhe matar a pauladas. Outros que presos, amarrados, crucificados, mas pregaram até o último suspiro. Um que foi arrastado por carros pelas ruas, servindo de escárnio, de alegria e de zombaria para tantos outros. E eu fico olhando assim para essa realidade desses homens e, bem como foi colocado, né? A única coisa que a gente tem por certo é que eles foram fiéis. Independente do que eles passaram, independente da perseguição, independente de tudo que eles viveram, perseguição, liberdade tirada, famílias desprezadas, zombadas, abandonadas também. A Bíblia não nos trata, mas quero crer que muitos também foram perseguidos por isso, por serem famílias deles. Mas a gente, quando olha para essa verdade desses mártires, e a gente olha para a nossa realidade de hoje, a gente vê pessoas que negam Cristo por tão pouca coisa,
que abandonam a Bíblia Sagrada por uma cara feia, porque alguém não deu a paz do Senhor, porque perdeu um emprego, porque ficou enfermo, disse, não, me ensinaram que um crente não pode ter uma enfermidade, eu estou aqui, eu estou morrendo, e como é que é isso? Então Deus não está comigo? Não, eles morreram, deram a vida, e aí, relembrando a frase mencionada há pouco tempo, a causa era mais importante do que a própria vida. Então, querido irmão, querido professor, que nós possamos não apenas ler essas lições, mas que a gente possa ser impactados por esses exemplos, que a gente possa se esvaziar de nossos eus, e se tivermos que passar por alguma coisa, não é fácil não, mas que a gente possa se alimentar e estarmos preparados, porque dificuldades a gente vive, enfrentamos. E essa igreja, esses apóstolos, eles vivenciaram esses sofrimentos em suas próprias vidas, mas eles foram fiéis, porque o que eles viam, aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para todos nós. E ele vai dizer que o caminho que ele tem que seguir é Cristo, e que o que passou, passou, e agora ele tem um alvo, porque no final ele tem uma recompensa. E ele chama no final da vida mesmo, o próprio apóstolo Paulo, que está no ato aqui da morte de Estevão, como bem mencionado pelo livro, ele consente na morte de Estevão, mas o evangelho que é capaz de penetrar, mudar, transformar o mais vil pecador, até aqueles que zombavam antes, podem ser alcançados pela misericórdia de Cristo hoje e se tornar um servo. Como bem o Senhor falou, ele perseguia, mas agora vai ser perseguido. Ele zombava, mas agora ele vai ser zombado. Ele é para mim um vaso escolhido. E quando Deus fala isso, fala em defesa, porque muitas vezes nós não queremos, né? É verdade. Como é que pode Cristo agora salvar Saulo, se ele consentiu na morte das pessoas? E quantos de nós hoje, às vezes, nos julgamos já sermos perfeitos? E não, eu não quero que Jesus salve aquela pessoa. É o próprio episódio de Ananias, do capítulo 9, né? Ananias, Jesus, não, eu vou. Tem que orar por ele para mim não vai. Eu ir? Não quero. Mas o evangelho da graça, ele alcança e muda e transforma. Então, nós não estamos orando para Jesus salvar? Então se prepare, meu irmão. Se você está na campanha de oração, orando para Jesus salvar o mais vil pecador, Deus vai responder a oração da igreja. Amém. Deus vai trazer pessoas que aos nossos olhos e aos olhos de familiares não servia mais para nada. Guarda essa palavra tem destino. Deus vai trazer pessoas que aos olhos de muitos não servia mais para nada, mas para Deus vai servir muito. O Jesus que fica em pé para receber, também desce no caminho, também desce, vai a Damasco. Vai a Damasco. Ele é maravilhoso. Pastor Ali, esse avivamento no sofrimento, né, pensando nisso aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, o crente de Jesus precisa desse suporte do céu, né, para superar essa ideia, porque o sofrimento, avivamento no sofrimento, né, parece um pouco contraditório, né? O sofrimento, ele é inerente à existencialidade humana, ele faz parte da vida e ele é essencial para o desenvolvimento, para a valorização, para a construção do ser, para os relacionamentos interpessoais. Ele, teologicamente falando, é uma consequência do pecado do mundo caído, mas também na Bíblia o sofrimento é permitido por Deus e uma ferramenta pedagógica de instrução e de amadurecimento da fé. Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações, está lá em Romanos 5, a partir do verso de número 3, porque elas produzem, elas geram paciência, experiência e uma esperança que não traz confusão, porque o amor é derramado em nosso coração. Então, o sofrimento, ele é um meio de Deus se manifestar. É nele que nós desapegamos de nós, das nossas garantias, dos outros, para depender de Deus. Ele é um meio da manifestação de Deus até nós. E dessa forma, nós não estamos nem sendo masoquistas e nem desvalorizando a vida. Pelo contrário, estamos enxergando aquilo que é efêmero e que ilude para aquilo que é eterno, glorioso e contínuo. Porque o sofrimento, ele nos leva para o processo muito positivo, apesar dolorido, mas necessário da desilusão, de sair da ilusão.
né? E é nesse momento em que vem o sofrimento que o Senhor também traz o fortalecimento. Porque Ele não permite uma tribulação, algo que não possamos carregar, uma prova, sem também nos dar o escape. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não significa ausência de problemas, como nós já comentamos no início da lição. Mas ele termina agora trazendo uma mensagem de esperança. O mesmo Espírito que nos enche, nos fortalece. Nos torna, ele escolheu uma palavra que está até na moda aqui, resilientes. Isso. Só que esse resilientes tem que abrir e fechar aspas. Porque tem horas que a gente está resiliente e tem hora que a gente não está resiliente. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí que destrói a lógica humana e das ciências humanas, porque quando estamos fracos é aí que estamos fortes. É o poder de Deus que vai nos aperfeiçoando. A grande questão é que a gente precisa de um suporte e ele vem de cima, do alto que vem o socorro. É o Espírito Santo que nos prepara e traz o seu fruto que se manifesta, o fruto do amor, inclusive em alegria, sabe? Em esperança, em paciência, bondade, longanimidade, faz um homem orar por perdão, permanecer firme. Há uma fé, há uma esperança que nos põe em movimento, tudo isso por causa do Espírito Santo em nós. O fortalecimento vem de Deus. A grande questão é não olhar para os outros nem para nós, mas estarmos cheios do Espírito Santo. Ele renova as forças e ele fortalece. E não é para nos colocar em destaque, é para que possamos servir o propósito. Nenhum chamado enchimento do Espírito é para evidenciar o homem, mas para glorificar a Jesus e para que a mensagem alcance os outros. E se for necessário, Deus vai permitir o martírio. Se for necessário, Deus pode permitir no Brasil a perseguição. Então, nós não somos melhores que ninguém. Tudo está no controle dele, né? Ele é o Senhor, mas o Espírito Santo continua. Eu quero dizer aqui com muito carinho, e eu concluo, dizendo que hoje tem-se muito espaço para nomes, né, reconhecimento, e é uma consequência normal, a gente não é ilusório, faz parte, um bom trabalho, como Paulo disse a Timóteo, o progresso é visto por todos e isso é bom, temos que ter referências. E Deus traz alguns tipos de exaltação, Deus permite algumas humilhações, Ele é Deus nesse processo, e o sofrimento é um mistério. Agora a grande questão é que Deus é glorificado, e a principal de todas é que Deus cumpre o seu propósito, Ele é soberano. Não é o quanto eu entendo, mas eu continuo crendo e cumprindo a missão de servir e ser um instrumento para a vida dos outros. Nós somos apenas canais. Se Jesus não voltar, a gente vai passar. As coisas vão continuar. Elas não param em nós. Nós não somos um fim. Ele é autor e consumador. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para sempre. Eu diria que essa lição ela termina nos chamando para algo. Ser cheios do Espírito não significa sucesso, nem falta de oposição, nem aceitação. Mas ser cheio do Espírito significa que, apesar de nós sermos fracos, o Espírito Santo nos fortalece. E Ele vai realizar o bom propósito para que vidas sejam alcançadas. Glória a Deus. E a conclusão da lição aqui, ela diz que o Senhor nos ajude, né, dentro dessa fala de vocês, a glorificá-lo em meio às lutas da vida. Amém. A exemplo do primeiro mártir, né, Estevão, da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Estudamos hoje a lição de número 7, né, Estevão, mártir avivado. Eu quero louvar a Jesus pela vida desses comentaristas abençoados, e deixa eu falar algo para vocês aqui, fazer um merchandising, você pode fazer um marketing, né? O presbítero Ala é psicólogo, né? Atende aqui no Templo Sede, atende também em alguns locais, algumas clínicas, e você pode entrar em contato aqui com o nosso número da TV da igreja e nós vamos direcioná-lo, né, para fazer atendimento. E também é palestrante e estará palestrando, você vai estar assistindo essa lição e nós vamos estar aí com a 17ª Semana de Educação Cristã, estará palestrando, né? E da mesma forma, pastor Rômulo, né, também está com a palestra, né, e vai ser uma bênção. Nós vamos estar transmitindo ao vivo também, né, através da TV Mão Amiga. Pastor Rômulo, que também tem sua agenda aí, né? Hoje está como coordenador da UMADGESP, se eu posso falar já, né? Já foi pode. comentado, né? Coordenador da UMADGESP, aí a nossa mocidade em São José dos Pinhais, mas também é pregador. Então, eu estou ladeado aqui, irmãos, e por 2 homens de Deus com profundo conhecimento, com temor de Deus, bases familiares. Então, se você quer fazer uma agenda,
ou uma consulta, ou até mesmo um seminário, estão referendados pelos nossos presidentes, pelos nossos pastores líderes. Então, gratidão a Deus pela vida de vocês, tá? Por estarem sempre aqui, dispondo do tempo, né? Que é precioso para vocês, para estarem aqui comentando. E com certeza, essa programação chega com qualidade, vidas são impactadas. Nós celebramos o nome de Jesus pela sua vida, que esteve conosco durante essa programação, convidando você para acessar nossas plataformas digitais, né? YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, Facebook, da mesma forma, Escola Bíblica Dominical SJP, pelo Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga, você também pode assistir essa programação. E também quero deixar o convite, próxima lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Eu deixo o convite para que você assista. Quero convidá-lo agora para nós dirigirmos a Deus uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui comentando e participando dessa lição tão maravilhosa, aprendendo com a vida desse mártir, desse homem notável chamado Estevão. Deus maravilhoso, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, pelas suas muitas misericórdias. Nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado. Pai, abençoa a vida, Senhor, do irmão Alan, presbítero da igreja, psicólogo, homem de Deus, também da mesma forma, pastor Rômulo. Senhor, abençoa suas famílias, abençoa aqueles que estão sendo alcançados por essa programação. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, para todas as ocasiões, procure a Bíblia, ela tem a resposta para você. Deus te abençoe.